Boa noite a todos. Possamos permanecer envolvidos nessa paz, nessa harmonia que esta casa nos proporciona. Ano que parte e ano que chega, né? Então, todo final de ano sempre é tempo de festa e celebrações, mas também deve ser de reflexões, de análise e de recomeços. Para trás fica um ano que agora acaba, e dele devemos guardar o bom e procurar esquecer o menos bom. Do sofrimento, das lágrimas, guardemos apenas a certeza que a elas nós sobrevivemos. E aqui estamos. Dos erros, guardamos a aprendizagem e das dificuldades, guardemos momento de superação. Mas também nós devemos sentir alegria e gratidão por mais um ano vivido. E apesar de tudo que possa ter acontecido em nossas vidas, o importante é que nós chegamos até aqui. E hoje nós somos mais experientes, mais fortes e mais sábios. A cada final de ano, devemos fazer uma reflexão sobre todo o ano que passou, colocarmos na balança e assim nós teremos uma noção para que lado esta pendeu. Se ela foi para o nosso progresso moral e espiritual ou se nós estacionamos. Também precisamos exercer a gratidão e agradecer a esse Pai soberano a oportunidade de encerrarmos um ciclo e iniciarmos uma nova jornada. Mas que esta jornada seja como nos ensina Kardec, com seu bom senso, quando ele nos diz que é necessário cuidar da nossa transformação moral. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 4, nos diz que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. A proposta filosófica da doutrina, da moral do Espiritismo, é a nossa transformação. É buscar essa transformação para nos tornarmos melhores. A beleza e a sabedoria da filosofia espírita nos trazem respostas às mais perturbadoras questões baseadas na razão e na lógica. Mesmo ainda que somos os aprendizes dessa doutrina, somos passíveis de erros, com vontade de nos tornar melhores, de nos conhecermos melhor, para sermos verdadeiramente mais cristãos. Mesmo com todas essas dificuldades, nós vamos encontrar sempre as respostas na doutrina dos Espíritos. Vão nos dar um norte e no Evangelho de Jesus. E como nós queremos essa transformação moral, que é uma proposta, né? Vamos apresentar uma proposta diferente para esse ano de 2025, que bate a nossa porta. Todo final de ano, todo início de ano, o que nós desejamos uns aos outros, né? A gente deseja saúde, sucesso, prosperidade, amor e felicidade. Mas se nós analisarmos, nós vamos perceber que são coisas, uma forma exterior, conforme o mundo vê.
Mas o que é verdadeiramente estas coisas para nós, como aprendizes da doutrina dos espíritos? Quais os valores que elas têm para nós? À medida que nós vamos conhecendo a doutrina dos espíritos e nós vamos evoluindo, mais os nossos desejos e esperança deveriam ser conforme as leis de Deus. Que seja feita a sua vontade. A vontade desse Deus antes da nossa. Pois há uma grande diferença entre querer e precisar. O que queremos, na maioria das vezes, não é o que nós precisamos para crescer espiritualmente. As aflições, sejam doenças, sejam tantas outras situações desafiadoras, elas são necessárias no nosso processo evolutivo, no estágio que nós estamos. Então, nós deveríamos dizer que venha. Se bem-vinda a doença expiatória, e hoje nós vemos assim tanta gente, né, perto, próximos de nós, com essas doenças expiatórias, ou nós mesmos. Se bem-vinda a doença expiatória que desperta a cura da minha alma, a cura do espírito imortal que eu sou. Se bem-vinda a dificuldade financeira que me ensina a humildade e o valor ao trabalho dignificante. Se bem-vinda as pessoas difíceis que me desafiam a crescer moralmente, na busca das virtudes como a paciência, a indulgência, o perdão e tantas outras virtudes que nós precisamos na convivência com aqueles que estão conosco. Enfim, deveríamos dizer, sede bem-vindas nos próximos 365 dias, tantas outras oportunidades de aprendizado moral e intelectual. Mas isto não quer dizer que nós devemos buscar o sofrer, mas sim olhar para a dor que nos chega com outros olhos. Entender o porquê desse processo que estamos vivendo. E nesse entendimento, aceitar os convites que Jesus nos faz para amar, mesmo por detrás das nossas dificuldades. Mesmo diante das nossas aflições. Sempre Jesus nos convida a estendermos as mãos das mais diversas formas. Afinal, todos nós queremos evoluir. Quantas reencarnações necessitaremos ainda para decidir e assumir o compromisso em favor da nossa felicidade real e não aquela que externamos da boca para fora? Também precisamos lembrar que a resignação diante das aflições está longe de ser aceitação passiva. Ah, porque eu tenho uma doença, eu não vou procurar recurso. Não, não é isso que nós estamos falando. Muito pelo contrário, é uma ação constante. É buscar o melhor, a própria situação, com isso quer nos recursos terrenos, que a terra nos oportuniza, e os recursos espirituais, que também estão ao nosso alcance. É também compreender que há motivos nessa existência, ou em anteriores, que explicam o momento que nós vivemos de dificuldades. E nesta compreensão, nós nos libertamos da revolta, da raiva, e muitas vezes até do ódio. E voltando lá na transformação que Kardec nos fala, o nosso desejo é que nós possamos enxergar as aflições, rasgando esse véu da ilusão e buscar com afinco as chances que realmente
nós temos nas nossas mãos para evoluir. Esse desejo que nós precisamos ter constantemente de despir o homem velho, orgulhoso e egoísta que ainda nós trazemos, enraizado, né? Para deixar transparecer a nossa essência divina. E aí surgirá o homem novo, mais humilde, mais caridoso, mais fraterno, mais compreensivo. É chegada a hora de ampliar a nossa visão por meio do estudo, que todas as casas espíritas oferecem, né? O estudo para buscar essa compreensão de quem nós somos, de sermos mais conscientes em relação à nossa vida, de quem nós somos, para que nós viemos e o que nós estamos fazendo, né? E, sobretudo, estar conscientes do nosso dever, o nosso dever perante esta vida. Também é uma oportunidade de treinar a lei do amor na prática, conosco, com aqueles que fazem parte, com os nossos irmãos, com os nossos familiares, com aqueles que, de alguma forma, nós temos contato. E muitas vezes nós botamos uma barreira, né? Queremos uma distância porque são problemas. E a gente não gosta dos problemas, né? Mas não é por acaso. No momento que eu tenho essa compreensão de que esta família, estes amigos, este grupo onde eu trabalho, tem relações, sim, desta, que não iniciaram em outras vidas. À medida que nós nos esforçamos, que nós vamos buscando esse conhecimento e o entendimento para que possamos praticar isso que nós aprendemos, nós vamos nos sentir harmonizados com as leis divinas. E nos sentindo harmonizados, nós vamos ter paz em nosso coração. Ah, mas é difícil, sim. Ninguém está dizendo que é fácil. Mas sempre que nós pedirmos com confiança, pedindo por nós, por aqueles que fazem parte, por aqueles que muitas vezes, sim, nos coloca, né, em situações difíceis, se nós pedirmos com coragem, com vontade mesmo, nós seremos atendidos. Nós seremos atendidos na paciência, na resignação, e Deus vai nos dar essa força, essa coragem para que a gente possa, sim, desenvolver aquilo que nós precisamos para uma boa convivência. Não afastando, né? O fardo, cada um tem que carregar o seu, né? Não tem como jogar na porta do vizinho ou dos parentes. Portanto, meus queridos irmãos, acima de tudo, que nós possamos fazer não só a retrospectiva de 2024, mas a retrospectiva de cada dia, antes de dormir. Revisando nossas ações, nossos pensamentos e, sobretudo, sentimentos, a fim de nos conhecermos melhor. E esta lição, quem nos traz, está lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, letra A, uma mensagem de Santo Agostinho, quando ele nos diz: fazei o que eu fazia da minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava minha consciência, passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Examinai o que podeis ter feito contra Deus, contra o vosso próximo e, enfim, contra vós mesmos.
As respostas serão um repouso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que é preciso curar. Lembramos de observar não apenas o que pensamos, como Santo Agostinho nos alerta, né? Analisar todo o dia que passou, mas também analisar o que nós falamos, como agimos. Já seria o bastante, se nós tivéssemos um freio, né? Mas também, voltando aos nossos sentimentos, porque pensamentos têm origem dos sentimentos que abrigamos no nosso coração. Depois do pensamento, vem a ação. Então, analisar a nossa intimidade, ver que tipos de sentimentos nós abrigamos ainda. E Amélia Rodrigues, no livro Luz do Mundo, ela vem nos dizer que o servidor do Evangelho deve fiscalizar com sincera acuidade as nascentes íntimas dos sentimentos, de modo a cercar cruéis que são o egoísmo e o orgulho. Uma proposta para 2025, entre tantas que poderíamos buscar, transformar em hábito diário a oração. Que a oração faça parte do nosso dia a dia. Antes de dormir, ao acordar, fazendo uma autoanálise sincera, pedindo firmeza moral ao acordar. Firmeza moral. Buscar conhecer mais o Evangelho de Jesus, pois ele é uma bússola nos mostrando o caminho correto a seguir. É o Evangelho, é os ensinos do Cristo que vai nos dar apoio constante em cada tempestade que surgir em nosso caminho. Afinal, ele disse que nós teríamos aflições no mundo, porque nós somos espíritos imperfeitos. Mas se nós o buscamos, essas aflições não terão o peso que nós muitas vezes ainda damos a elas. No Evangelho do Cristo, encontramos acolhimento, consolo, paz e, sobretudo, é saber que nós não estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos. E faz nos lembrar a nossa leitura da abertura, quando nós chegamos aqui hoje, que é uma história onde um senhor se perde pelo que está caminhando, vai buscar repouso, e aonde ele buscava, ele acabava sendo, de certa forma, enxotado pela chuva, a árvore, enfim, ele não encontra, só resumindo a história, e ele acaba dormindo ao relento, debaixo da tempestade, até o próprio cachorro se afastou pelos relâmpagos e raios. No outro dia, quando ele faz o caminho de volta, todos os locais que ele queria se abrigar haviam desaparecido de alguma forma. Ou tinha um ninho de cobra, que ele poderia ter sido assassinado pelas cobras, ou o casebre, os assassinos mataram a família, enfim. Deus o havia livrado de todos os sofrimentos, e ele pensou que ele estava sozinho, que ele estava abandonado. Nós nunca estamos sozinhos, nós nunca estamos abandonados, por mais difícil que possa ser a nossa caminhada. Todos nós estamos numa viagem, né, rumo à felicidade. Mas esta felicidade, essa viagem, nós é que temos que fazer. Ela é nossa. Ninguém pode fazer por nós. Jesus, os espíritos amigos, cada um de nós tem o seu mentor, tem os seus espíritos amigos que nos amparam, que nos ajudam. Eles até nos pegam pela mão, nos erguem quando caímos, nos ajudam a levantar. Todavia, eles não podem caminhar por nós.
A caminhada é nossa. Deus nos concedeu, quando nos criou como espíritos imortais, a bênção de ter o nosso mérito, de fazermos através do nosso esforço. Então, façamos a nossa parte e confiamos nesse poder divino que age em nós, nos livrando, nos auxiliando em todos os momentos através de seres que são colocados em nosso caminho. Vamos aproveitar para iluminar um pouquinho nossos pensamentos com sugestões que a doutrina nos oferece. Revisemos o ano que passou com um olhar espírita. Olhamos o ano que inicia com este mesmo olhar. Lembrando que nós temos que construir o que nós queremos de melhor para nós. E não podemos fugir dessa renovação espiritual, dessa transformação moral. Então, deixamos algumas perguntas para refletir. Estamos mais próximo daquilo que gostaríamos de ser? Cada um de nós tem um desejo, né? Nós, durante este ano, chegamos até aqui, estamos mais próximos daquilo? Ou mais distantes? Mas não vamos também nos cobrar perfeição do dia para a noite, ou da noite para o dia. Precisamos admitir e acolher as nossas sombras com amor, para permitir que a luz brilhe mais forte. Para isso, necessitamos de coragem e perseverança para nos aproximarmos mais do alvo da caridade e da humildade. Outra questãozinha. Enxuguei mais lágrimas do que derramei? Coloquemos na balança o quanto buscamos consolar ou ajudar nossos irmãos, sejam familiares ou desconhecidos. E o quanto nós reclamamos da vida, buscando compreensão alheia. Todos querem falar dos seus problemas, mas será que todos querem ouvir? Daí a conta não fecha. Ouvir é uma arte. Nós já aprendemos isso. Quem trabalha na casa espírita, né, quando faz os cursos, aprende, né, principalmente o atendimento fraterno, que ouvir é uma arte. E a gente tem que levar isso para a nossa vida cotidiana, lá em casa, onde às vezes as coisas, né, tendem a pegar fogo e a gente tem que ser o extintor a apagar, a reconciliar, a acalmar, a resolver, a ouvir. Outra indagação: busquei a saúde física, mental, emocional e espiritual? Nós sabemos que esse corpo físico, que abriga esse espírito necessitado, necessita de cuidados, tanto o corpo, mas não esquecemos que o espírito é imortal. O corpo vai ficar aqui na Terra, ele precisa de todos os cuidados para que nós, espíritos, façamos a nossa trajetória. Mas nós, como espíritos, precisamos ter equilíbrio emocional, uma mente sadia, em vigilância e em oração, para seguir agindo no bem. E quanto ao trabalho para uma boa convivência, uma convivência mais pacífica dentro do nosso lar, no emprego, na comunidade? A paciência, o respeito, a mansuetude, a afabilidade e o perdão são escolhas diárias, que exigem dedicação e esforço, muito esforço, para que nós tenhamos uma convivência pacífica. Então, que 2025 a gente possa se questionar algumas dessas coisas simples, né, do nosso cotidiano.
E já caminhando para o final, gostaria de deixar um texto que está lá no livro Vida e Caminho, pela psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, de Emmanuel, Novo Ano, Novo Dia. Ano novo é também renovação. É nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. Lembramos-nos de que o ano em retorno é novo dia a convocar-nos para a execução de velhas promessas que ainda não tivemos coragem de cumprir. Se temos inimigos, é hora de renascermos para o caminho da reconciliação. Se fomos ofendidos, é hora de perdoar, para que a melhor opção, que é o amor, clareie a estrada para a frente. Se descansamos em demasia, voltamos ao arado das nossas obrigações e plantamos o bem com destemor para a colheita do porvir. Se a tristeza habita em nós, esqueçamos-nos-a e procuramos a alegria serena da consciência feliz no dever bem cumprido. Olha o dever, né? Lá no Evangelho também há um capítulo, um item que vai nos falar do dever. Sorrir para os que nos feriram e buscarmos a harmonia com aqueles que não nos entenderam até agora. Recordamos que há mais ignorância do que maldade em torno do nosso destino. Não maldigamos, nem condenamos. Auxiliamos a acender alguma luz para quem passa ao nosso lado, na inquietude da escuridão. Cultivar o bom ânimo com os que nos visitam, dominados pelo frio do desencanto da indiferença. Não esqueçamos de que Jesus jamais se desespera conosco e como que o culto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora em hora: ama, auxilia sempre. É o convite que Jesus nos faz todos os dias. Então, meus queridos irmãos, que as luzes desse ano novo que se aproxima acenda em nós o desejo mais sincero de sermos melhores a cada dia. Porque o mundo melhor que nós queremos, que todos nós queremos, só basta a gente pedir, como é que você desejaria o mundo? De paz, de harmonia. Todos nós queremos, né, um mundo melhor. Ele começa em nós. O mundo melhor que nós queremos começa na nossa intimidade. Começa em nós, espíritos, que têm todas as potencialidades para serem desenvolvidas e conquistar esse mundo melhor. Esse mundo que nós sonhamos. Então, que ele realmente, em 2025, a gente se esforce para que ele possa começar em nós um mundo diferente, um mundo mais iluminado, um mundo onde haja paz, menos guerra, menos violência, menos ódio. E que Jesus nos abençoe neste propósito de começar em nós um mundo melhor. Um feliz 2025 a todos nós. Obrigada.